Acabe com o medo de se relacionar novamente com essas 3 dicas. Mas antes de eu falar essas 3 dicas, eu quero te presentear com um e-book lindo, maravilhoso que eu preparei para você com muito carinho e muito amor. São dicas que eu utilizei comigo mesma, que funcionaram e que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, basta você clicar nele e baixar gratuitamente. Esse medo de se relacionar novamente, medo paralisa. E quanto mais você alimenta esse medo, mais ele se torna um monstro assim bem grande e que você tem muita dificuldade de enfrentar ele. Mas vamos lá, amada. O medo, ele faz parte de nós como ser humano, né, da nossa construção. Você já assistiu aquele desenho Divertidamente? Lá nesse desenho, se você não assistiu, assista, né? Eu tenho filhos, então assim, eu gosto muito de assistir desenhos. E os desenhos, eles trazem muito ensinamento. Então assista, que você vai ver que nesse desenho fala de todas as emoções que a gente tem. E o medo é uma delas. Então o nosso corpo, a nossa constituição como ser humano, ela precisa de todas as emoções. A gente precisa sentir alegria, precisa sentir tristeza, raiva, medo, né? Afeto. Então tudo isso faz parte da gente. Então quando a gente rejeita alguma dessas emoções, a gente está deixando de ser quem a gente é de verdade. E o medo é uma delas, né? Se o medo não existisse, nós talvez nem estaríamos aqui agora, porque o medo, ele cria discernimento. Né? O medo, ele cria um discernimento na gente, da gente lutar ou fugir, né? De fazer alguma coisa, de ter uma reação. Né? Se a gente não sentisse medo de nada, já estaríamos até mortos, né? Porque iríamos arriscar aos extremos a fazer as coisas. Então, o medo, ele é importante porque ele vai fazer você colocar limite na situação, né? Ele vai fazer você tomar uma decisão, porque às vezes a gente tá sentindo medo, mas a gente enfrenta e a gente supera e fala: nossa, eu conquistei aquilo que eu desejava. Enfim, né? O medo de se relacionar novamente é exatamente isso que acontece, né? A gente tem medo de se relacionar novamente por quê? Porque teve situações bem desagradáveis no relacionamento passado ou em outros relacionamentos que vieram se repetindo, e aí você fica com medo de se relacionar novamente porque você pensa, caramba, né? Já deu tudo errado, eu só atraio o relacionamento que não dá certo, ou que acontece isso, ou que acontece aquilo, que tem traição, que tem mentira, não sei o que lá, que homem não quer nada com nada, os homens só querem saber de sexo, ninguém quer nada sério. Quer dizer, você vai assim, conforme as suas experiências ruins, você vai adquirindo crenças de que aquilo é verdadeiro, você vai alimentando essas crenças e conclusão, né? Elas vão se repetindo porque você acredita que aquilo é verdade. Então, se você acredita que aquilo é verdade, aquilo vai continuar se repetindo na sua vida. Então, amada, para superar esse medo de se relacionar novamente, você precisa enfrentá-lo, né? Quando a gente está com medo de alguma coisa, é porque a gente, no fundo, a gente sabe que a gente precisa dar aquele próximo passo, mas tem uma insegurança muito grande aí dentro, né? Aqui no canal eu tenho um vídeo que fala sobre insegurança também, que fala mais de medo, né? Mas você precisa enfrentar esse medo de se relacionar novamente, porque tem muitas mulheres que, assim, por conta de terem vivido situações bem desagradáveis, né, preferem não se relacionar mais com ninguém, né, porque elas enraizaram nelas a crença de que homem não presta, homem não vale nada, homem é tudo igual, e aí se dá por convencida disso e prefere e acha que está mais feliz vivendo sozinha. É a opção de cada uma, tá? Mas tem mulheres, e muitas até, que querem se relacionar novamente, que sonham em ter família, de estar com uma pessoa do seu lado, só que tem esse medo de se relacionar, por quê? Porque teve coisas ruins e tá com medo de que aconteça de novo, principalmente se essas coisas ruins se repetiram com relacionamentos que passaram, né? Então, como que a gente pode
enfrentar esse medo, né? Porque hoje você vê ele como um monstro gigantesco. E como enfrentar esse monstro, né? O primeiro passo que você tem para fazer isso é identificar quais são esses medos, né? O que aconteceu nos relacionamentos passados? Houve traição? Houve mentira? Houve manipulação? Foi um relacionamento tóxico? Foi um relacionamento abusivo? Houve agressão física, agressão psicológica? O que foi que aconteceu nos seus outros relacionamentos para que você criasse esse medo, né? O que veio se repetindo? Então é importante você ter isso claro dentro de você, né? E eu sempre falo nos meus vídeos o quanto é importante você anotar. O processo de autoconhecimento é isso. Esse canal, ele tá aqui para isso. É uma contribuição do quê? Para você se autoconhecer. A partir do momento que você for se conhecendo como mulher na sua existência, né, sabendo de vários pontos internos seus, vai ficar muito mais fácil você lidar com o outro, porque não adianta você só lidar com o outro e não saber lidar com você mesmo, com aquilo que te causa dor, com aquilo que te causa medo. Então, o primeiro passo é esse, é você ter clareza, né? Anota um papel, tenha um caderninho, uma agenda, um lugar onde você vai ter aquele contato com você mesmo. É importante escrever, porque o pensamento, como eu sempre falo nos meus vídeos, eu coloco sempre assim, exercício para as amadas irem fazendo, porque é importante tudo isso. É o seu processo com você mesmo, é a sua evolução, né? Então, para você se conhecer melhor, e depois você pode até fazer uma avaliação disso, né? Você ter um caderno onde ali você vai escrevendo as coisas. Depois de um tempo, quando você vai olhar, você fala: caramba, eu era assim, eu já não sou mais, isso aqui eu ainda sou, preciso melhorar. É muito importante isso, sabe? Então, você só vai ter clareza do medo que você tem anotando ele, né? Então, por mais que isso te cause dor, eu entendo que causa dor, causa revolta, causa um monte de coisa, um monte de desconforto. Só que a gente só vai conseguir ser feliz de verdade na vida da gente a hora que a gente olhar para essas dores e ver que elas estão aqui dentro e que elas precisam ser remediadas de alguma forma. E a primeira forma de você ir colocando remedinho nessa dor é olhar para ela. Porque imagina que você tem um machucado no seu braço, né? Formou-se aqui um buraco no seu braço e você não olha para ele. Você deixa ele ali, tá doendo, tá escorrendo sangue e você não tá olhando para ele. Não tem como, sabe? Você precisa ir colocando um remedinho, alguma coisa, fazendo um curativo, olhar para ele, aí ele vai fechando, vai cicatrizando e vai ficar só aquela cicatriz aqui, né? Por dentro da gente é a mesma coisa, sabe? Só o medo, só ficar alimentando medo, você vai criando um muro, sabe, ao seu redor. E aí esse muro ele vai sendo alimentado com o quê? Com as suas amizades, porque você vai ter amigas que são como você, amigas que já viveram relacionamentos que são frustradas aí por conta dos relacionamentos que tiveram. E aí os diálogos entre vocês vai ser o quê? Ah, homem não vale nada, homem é tudo igual, homem não presta, homem não sei o quê, homem não sei o que lá. Então vai ser esses os diálogos. Nossa. Então vai ser esse o tipo de diálogo. Outra coisa é família, né? As mulheres que ficaram mal resolvidas na sua vida amorosa, o que elas vão ter de bom para falar, né? Pensa na sua mãe. Se a sua mãe tem um bom relacionamento com seu pai, é casada com ele, ótimo, legal, né? Mas tem mulheres que a mãe passou por traição, o marido abandonou, desde pequena você escuta da sua mãe que o homem não presta. Então, assim, os seus relacionamentos, né, com as outras mulheres vão alimentando essa crença, elas vão ajudando você a construir esse muro, ficando cada vez mais forte. Aí, séries que você assiste, novelas que você assiste, tudo, né? Tudo ao seu redor, o seu mundo externo vai deixando bem claro para você essa crença de que é melhor você ficar sozinha. Então você passa uma vida inteira assim. Eu não estou dizendo que a gente precisa do homem para ser feliz, não é isso, tá? Mas nós fomos feitos para a gente se relacionar com outra pessoa, sabe?
E esse canal é para mulheres que desejam se curar, sabe? Superar essas dores que elas sentem e têm vontade de se relacionar novamente. Então, amada, o primeiro passo é esse, é você relacionar, né? O que aconteceu nos outros relacionamentos ou no relacionamento passado, né? Que hoje gera esse medo. É você virar para você mesma e escrever lá o seu nomezinho, Simone. Por que eu sinto medo de me relacionar novamente? O que aconteceu no meu relacionamento passado ou nos meus relacionamentos passados que... Uma formiga. Que fizeram eu ter medo de me relacionar novamente, né? Ah, eu fui traída por Cicrano e Beltrano. Ah, houve mentira, houve isso. Eu dei alguns exemplos aqui, né? Mas existem vários exemplos, né? Então, vai relacionando. Por quê? Quando você relaciona, você vai tendo clareza do que você tem medo. E aí dessa clareza é que você vai poder trabalhar internamente para quê? Para poder se relacionar novamente. Porque se você não tem clareza daquilo que te coloca medo, você não vai sair do lugar, você vai ficar estagnada. Então precisa ter clareza do medo que você sente, tá? Pode ter relação com isso ou pode estar relacionado à sua insegurança mesmo, né? De não se achar capaz de estar com uma pessoa. Enfim, você precisa relacionar ali e você vai conseguir fazer isso, tá? Porque isso não é nada mirabolante, nada difícil. O que eu estava falando aqui do machucado é isso, né? Às vezes a mulher, ou na maioria das vezes, a mulher não evolui e não busca o autoconhecimento, por quê? Porque tem medo de enfrentar. É um puro ego, né? Prefere ficar com aquele ego ferido, machucado, criar crenças em relação a se relacionar novamente do que encarar, porque o autoconhecimento ele traz isso. Você ter que mexer nessa feridinha aqui que eu tô colocando um braço aqui para dar uma ilustrada, mas o autoconhecimento é isso, é você ter que mexer numa ferida que incomoda. Então você ter que visitar esses relacionamentos passados, que está tudo dentro de você, né? E ter clareza daquilo que te causa medo de se relacionar novamente é importante, faz parte da sua evolução. Então isso é muito importante porque é uma coisa que eu apliquei e continuo aplicando na minha vida. Eu estou sempre visitando o meu lado de dentro para poder mudar o meu lado de fora. O segundo passo é que tudo que aconteceu na sua vida de ruim tem um aprendizado por trás. Então, amada, a vida ela é feita de escolhas, como eu sempre digo, né? Ou você vai escolher aprender com o que aconteceu, ou você vai escolher sofrer. Então, o medo ele vai te deixar sempre em estado de sofrimento. Então, a dica que eu te passo aqui é: você relacionou, você tem clareza do que te deixa com medo, o segundo passo é você perguntar para você mesmo, qual é o aprendizado que eu tenho com isso que eu vivi? Porque o medo, quanto mais você alimenta ele, mais ele cresce. Então chegou o momento crucial de você se libertar disso, né? Isso é uma página da sua vida que precisa ser virada. Nunca vai ser esquecida. A gente não esquece o que passou, né? A gente apenas aprende com o que passou. E eu acredito muito que nós atraímos coisas que nós temos afinidade, né? E isso não sou eu que estou dizendo, né? É a espiritualidade que fala isso, é a ciência que fala isso, é a vida que fala isso. A vida mostra. A gente atrai as coisas por afinidade. Então não são palavras minhas, né? Existe muita explicação por trás dessas palavras, né? Muita pesquisa, muitos profissionais aí, muita ciência que explica tudo isso da questão da afinidade. Então você se relaciona com uma pessoa por afinidade que vocês têm. Isso já se emenda com o passo, com a dica número 3, né? Que a história que você viveu é a sua história. Você passou pelo que você tinha que passar, seja bom ou seja ruim, foi a sua história, são as suas experiências. Então, não adianta você também falar que é uma página virada e
tá deletado da minha vida, morreu. Não morre, né? Vai estar sempre ali, faz parte da sua história. Só que o aprendizado que você tira de tudo isso é o que vai te levar para um próximo nível, entende? Um próximo nível de você se conhecer como pessoa, para você estar preparada para se relacionar novamente com alguém. Então, se o seu medo de se relacionar novamente é a falta de confiança que você não tem nos homens e você anotou isso no seu caderninho ali, é buscar identificar por quê que eu não confio. Eu não confio nos homens ou eu não confio em ninguém. Muita coisa pode estar relacionada também a passagens da sua infância, né? Como que você foi criada, os ambientes que você vive hoje. Eu tenho vídeos aqui que falam também sobre insegurança. Então, precisa ter um contato íntimo, sabe, com essa dor, com esse medo que você sente. E aí, trabalhando ele, porque o primeiro passo é descobrir mesmo, né? E ver que isso, como eu estava falando da terceira dica, é a sua história. Não tem como apagar ela, não tem como amassar ela e jogar no lixo, é a sua história. Então, o que eu posso fazer com a minha história? Tem vídeo aqui também que fala, né, de como que você... Como é que é mesmo o nome do vídeo? Que fala da história? Qual história você conta da sua história? Tem um vídeo aqui que é qual história você conta da sua história, né? São coisas muito interessantes que eu mesma fui descobrindo no meu processo e virou tudo vídeo, né? Acho que eu vou até escrever um livro depois, sabe? Mas assim, é a sua história. Então assim, ela é ruim? Foi a sua história, foi o seu processo, foi o seu aprendizado, sabe? Não dá para viver um conto de fadas. Todo mundo passa por situações ruins, todo mundo passa por situações desagradáveis. A pergunta é, poxa, por que que eu atraí esses tipos de relacionamento? Por que que eu tive afinidade com esse tipo de relacionamento? É essa a pergunta, né? Às vezes a gente está fazendo perguntas erradas, por isso que as respostas vêm erradas, é saber fazer a pergunta. Eu acho que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, viu? Sobre perguntas. Nessa última dica, é você respeitar que é a sua história, né? É uma história, ela traz um aprendizado para você identificar qual é esse aprendizado que você tem com o medo que você sente. Então, identifica os medos. Poxa, o que eu tenho para aprender com esse medo que eu sinto, né? A pergunta é essa. Olha só, o que eu tenho para aprender com esse medo que eu sinto? E solta, né? Porque a resposta não vem de imediato. A resposta vem no dia a dia, nas situações que vão acontecendo. Se a gente ficar muito presa em querer a resposta, tudo é questão de tempo. E você já está no seu processo de evolução, sabe? Você já está aqui, está me assistindo, eu estou dando as dicas. Se você praticar as dicas, nossa, vai, ó, fluir de montão. Porque eu tive que ir descobrindo tudo isso dentro de mim sozinha. E agora eu estou aqui contribuindo para te ajudar também a você a descobrir. Então, um próximo relacionamento é um próximo relacionamento, é uma outra pessoa, é uma outra situação. Não tem o porquê você ficar carregando a sua malinha de relacionamentos passados, de frustrações, de medos, de inseguranças. Para você se relacionar novamente, você tem que estar bem resolvida com esses medos dentro de você, senão não vai fluir. Senão você vai se relacionar novamente, aí você vai carregar a sua malinha aberta, né, com todos os medos que você tem de relacionamentos passados e vai fazer o quê? Vai transferir, vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V no próximo relacionamento. E aí o que vai dar certo? Não vai dar certo, né? Você pode até ter encontrado uma pessoa bacana e a pessoa vai ficar de saco cheio de você, por quê? Porque você se tornou uma mulher rabugenta, pegajosa, ciumenta, insegura, um monte de coisa, entendeu? O que você está trazendo de relacionamento passado. Então, amada, não fique emendando um relacionamento no outro, sabe? Por carência sua, por não querer ficar sozinha. Poxa, se dê um tempo para se conhecer, para entender por que essas coisas acontecem dentro de você. E eu tô aqui para isso, para te ajudar, pegando na sua mão, tá bom? Um grande beijo e lembre-se que juntas nós somos muito mais fortes.